Uma pesquisa Datafolha mostra que 40% dos eleitores se dizem petistas e 34% bolsonaristas. O percentual de quem se declara petista oscilou para cima no limite da margem de erro. E na pesquisa anterior, realizada em julho, eles eram 39%. Entre os que se declaram bolsonaristas, o percentual oscilou para baixo, também dentro da margem. Na última pesquisa, eles eram 37%. Segundo o levantamento, 18% se declararam neutros, 6% disseram não apoiar nenhum deles e 1% não soube responder. A pesquisa foi realizada de 2 a 4 de dezembro, com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 municípios. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E é mais um tema para a gente ouvir aqui os nossos analistas hoje, Diego Tavares e Mônica Rosenberg, que estão com a gente. Mônica, qual é a tua impressão dessa pesquisa? Aparentemente, a polarização prossegue, né? Se a gente somar aí os dois grupos, dá 74%. A polarização claramente prossegue e não vejo sinais de reaproximação, né? Agora, nessa pesquisa apareceu que o grupo que se considera petista, importante entender que eles dizem que se consideram petistas, mas não lulistas. E do outro lado, o grupo que se considera bolsonarista e que talvez se a pergunta fosse você se considera antipetista ou você se considera de direita, talvez também esse grupo também cresceu, porque existem subgrupos, né? O subgrupo lulista e bolsonarista que defende até a morte, independente do que aquele político faça, pelo critério, pelo conceito, defende aquele político. E aí esse grupo se estende um pouquinho mais quando você aumenta para os petistas ou para quem se considera de direita. Então, esse crescimento que provavelmente acontece dos dois lados é muito preocupante, porque o que a gente está precisando justamente agora é de uma reaproximação. Porém, reparem, o número de quem diz que não apoia nenhum dos dois, e, gente, nós precisamos encontrar novas lideranças, tanto na direita quanto na esquerda. Então, é bom que comece a aparecer pessoas que digam nem Lula nem Bolsonaro vão resolver o problema. Quem é o novo líder que nós vamos construir para o Brasil? Que esse número também esteja crescendo é um bom sinal. Mas a gente precisa voltar a dialogar, voltar a conversar para que as construções políticas possam ser feitas em cima de ideias e menos em cima de pessoas. Recomendo para você que está assistindo a Jovem Pan o livro Brasil no Espelho, que traz justamente essa segmentação do professor Felipe Nunes. É um livro excelente que eu justamente estou lendo, que fala disso, desses grupos e subgrupos que hoje compõem o Brasil e da dificuldade de fazê-los conversar. Esse é o grande desafio. Diego, 40% das pessoas que participaram deste estudo se considera petista, 34% bolsonarista. Qual é a sua análise sobre essa pesquisa, Diego? Minha análise, Paula, é que nós estamos ainda enfrentando um clima político extremamente polarizado e isso favorece de sobremaneira a candidatura tanto do presidente Lula quanto a candidatura de Flávio Bolsonaro, que inclusive são projetos políticos que se retroalimentam. Não por outra razão, alguns bastidores dão conta de que Lula teria orientado os seus aliados que não atacassem Flávio Bolsonaro, para que Flávio Bolsonaro ganhasse segurança e mantivesse a sua candidatura. Afinal de contas, quando nós temos eleições polarizadas, o que ganha corpo, o que ganha o debate são as narrativas dos polos e não os reais problemas do país. Eu temo que essas eleições de 2026 sejam pautadas dessa maneira. Do lado lulista, aquele discurso de combater o fascismo, de combater o autoritarismo, e do lado bolsonarista, o combate ao comunismo, enfim, aquele velho discurso que já pautou as eleições de 2022. Um debate totalmente vazio, um debate totalmente abstrato que não enfrenta os reais e muitos problemas que os brasileiros enfrentam no seu dia a dia. Seria muito bom realmente que a polarização se arrefecesse, que nós tivéssemos de fato a entrada em campo de um candidato disposto a apresentar um plano de governo, a apresentar um projeto de país que dissesse como vai de fato resolver o problema do déficit das contas públicas, como vai de fato enfrentar o gravíssimo problema das organizações criminosas, e que isso não fosse permeado por discursos vazios, cheios de paixões, com políticos com boa oratória, mas infelizmente com um vazio de ideias em suas colocações. Então, o Brasil perde muito com esse tipo de cenário.